tarde, pessoal. Eu sou a Maria Luísa, junto com o Carlos, o Matheus e a Nicole, eu vou apresentar sobre políticas habitacionais e as ZEIs, que são as Zonas Especiais de Interesse Social. Eu vou começar fazendo uma introdução geral de tudo que a gente vai abordar aqui, só para contextualizar um pouco para vocês. A situação das condições habitacionais no Brasil, ela passa por diversos desafios sociais e econômicos que não foram superados ainda, e que tem um grande impacto na estrutura urbana como um todo. Isso acontece por conta da demanda por infraestrutura que foi gerada pelas oportunidades habitacionais oferecidas tanto pelo setor público quanto pelo setor privado, além de pressões relacionadas à terra e ao meio ambiente. Eu quis trazer também um pouco sobre o Banco Nacional de Habitação, porque na pesquisa eu achei relevante isso, que foi criado em 1964 e foi uma empresa pública brasileira voltada ao financiamento de empreendimentos imobiliários, que tinha como foco principal famílias que recebiam de 1 a 3 salários mínimos. Com a extinção do BNH, os desafios que tinham em volta dessa questão, eles acabaram sendo agravados. E foi nesse período que aconteceu um crescimento substancial das grandes cidades brasileiras, e esse crescimento acabou sendo fora dos limites urbanos que foram pré-estabelecidos. A falta de ofertas significativas de moradias subsidiárias acabou fazendo com que os trabalhadores urbanos eles fossem forçados a adquirir terrenos em localidades muito distantes e com risco ou falta de proteção ambiental, o que acabou resultando em uma irregularidade fundiária muito grande. Outro tópico que a gente vai abordar é sobre as Zonas Especiais de Interesse Social, as ZEIs, que são assentamentos habitacionais ocupados por populações de baixa renda, que acabaram surgindo espontaneamente, ou então elas foram estabelecidas, como são os casos das cidades mais novas, planejadas, e foram consolidadas pelo poder público. Boa tarde, gente. Eu sou a Nicole e agora, dando continuidade ao que a Maria Luísa falou, vamos falar um pouco sobre o histórico da política habitacional, mas mais a partir dos anos de 2000, essas últimas 2 décadas. Em 2001, a gente teve a aprovação do Estatuto da Cidade, né, que ele veio para regulamentar essa questão do uso a função social que a propriedade tinha que ter, né, já que ele veio para regulamentar aqueles artigos da Constituição, especificamente o artigo 182 e o 183, que fala sobre essa questão da propriedade no Brasil. E já em 2003, a gente teve a criação do Ministério das Cidades, que veio como tendo uma pasta específica para essa questão relacionada a questões que envolvem a cidade, questões de moradia, questão de regularização urbana, toda essa questão de o financiamento também da produção habitacional. O Ministério da Cidade veio para, digamos assim, desenvolver melhor essas políticas urbanas. E no ano de 2005, a gente teve a criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que era mais um sistema com uma forma de implementar essas políticas urbanas para as pessoas de baixa renda, principalmente as pessoas mais vulneráveis socioeconomicamente. Em 2007, a gente já teve a criação do Programa de Aceleração do Crescimento, conhecido como PAC Urbanização. Ele foi dividido em 2 etapas, né? Mas o objetivo central dele seria essa questão assim, de dar um investimento do governo federal assim, para os municípios, tentando desenvolver, urbanizar, principalmente áreas periféricas. Assim, isso foi em 2007, no caso, esse do PAC. Aí já em 2009, a gente teve a criação do Plano Nacional de Habitação e também a criação do programa Minha Casa Minha Vida, que também foi incorporado ao Plano Nacional de Habitação. E o programa o Minha Casa Minha Vida, ele é um principal programa, né, nessa questão de financiamento habitacional, pois ele dá subsídios, no caso o governo federal dá subsídios para que as pessoas tenham acesso à moradia. Depois desse intervalo de tempo entre 2009, né, e agora o próximo ser 2019,
teve esse intervalo de tempo, assim, foram, no caso, 10 anos do programa Minha Casa Minha Vida, né, que no decorrer desse período, desde essa época, teve vários empreendimentos, né, foram entregues, mas queria aprofundar um pouco mais para frente. Mas já em 2019 a gente teve o Ministério da Cidade, ele foi, digamos que, como se fosse extinto, né, ele meio que virou, teve uma incorporação dele com outro ministério, seria como se foi criado o Ministério do Desenvolvimento Regional. Não já tinha, a partir de 2019, não tinha mais o Ministério das Cidades. Então, assim, a gente lendo, né, alguns autores, né, pesquisando, fala-se que nessa época, né, a partir de 2019, ficou essa questão da política habitacional, ficou um pouco mais confusa, né, teve algumas controvérsias, né, questão de o programa Minha Casa Minha Vida, digamos que ele meio que teve uma reformulação, meio que virou Casa Verde e Amarela, né? Só que já em 2023, o Ministério das Cidades, ele foi criado novamente e o programa Minha Casa Minha Vida, ele foi atualizado. E essa atualização, principalmente no caso foi esse ano, né? A partir do novo governo, teve algumas mudanças. Então, como eu estava explicando, né, o programa Minha Casa Minha Vida, ele visa contemplar famílias de baixa renda para que o governo dê subsídios para que elas consigam fazer o financiamento do imóvel. E ele é dividido em 3 faixas, né? Eles dividem em 3 faixas de grupos, né, que podem ser beneficiados com esse programa. A faixa 1, em que o salário, a renda, né, máxima da família tem que ser de era 1.800, só que agora com essas novas atualizações que está tendo, que teve a partir desse ano, foi para 2.640 reais, né, a renda. A faixa urbano 2, que agora é de 2.641 centavos até 4.400, e a faixa urbano 3, que é de 4.400 reais e 1 centavo até 8.000 reais. Então, para ser contemplado, né, com o programa Minha Casa Minha Vida, você tem que ter esses requisitos socioeconômicos em relação à renda. Então, agora eu quero falar um pouco mais sobre, assim, como a Maria Luísa falou, desde no século passado já tinha essa questão de programas para financiar a moradia, né, tentar contemplar famílias que que moram de aluguel, que não têm moram às vezes de favor, né, ou não tem ou tá morando em lugares irregulares, né, que podem ter questões assim de deslizamento de terra, né, erosão, essas coisas. Então, esses programas que ocorreram já nos últimos anos, eles foram criados e tivemos vários empreendimentos entregues também a nível nacional, mas também a nível municipal. Só que algumas críticas que as pessoas estão fazendo em relação à política habitacional no Brasil é que, no caso, a política habitacional ela teria que ser vista como uma política social, sendo que, ultimamente, ela seria vista como algo mais de mercado, né, visando o lucro e não olhando do ponto de vista social, que a moradia, no caso, seria um direito das pessoas terem uma casa e viver dignamente, não só tendo uma casa para morar, mas também que onde elas ficassem teriam acesso a todos os serviços de educação, saúde e lazer, que no caso seria a função da cidade também. Então, existem vários críticos falando assim que a política de habitação eles estão fazendo mais no sentido de que, às vezes, vão construir os empreendimentos residenciais, só que muitas vezes estão sendo construídos em áreas afastadas da cidade. Então, eles estão fazendo a construção para a moradia em locais isolados, em que as pessoas não estão conseguindo poder usufruir da cidade, ficam distantes dos centros urbanos, estão, às vezes, dificuldade de encontrar escolas, no caso, para os filhos, né, distantes também de centros das universidades, distantes de postinhos de saúde, dos hospitais, não são perto de áreas de lazer, são construídas em locais bem distantes, como se fosse numa parte da cidade que não tem recursos. Então, essa é uma reflexão também, né, de que a política habitacional não pode ser vista só como no sentido de construir a moradia, mas que onde essas pessoas forem morar, elas tenham acesso não só à casa delas, mas a todos os recursos
que elas precisam para viver nas cidades. Agora, falando assim, em relação a Palmas, né, a gente tem a Lei Complementar número 400 de 2018, em que fala sobre, né, do plano diretor participativo, né, e em que ela fala sobre como vai ser a política habitacional aqui em Palmas, né? E um dos pontos importantes é que, para ser bem transparente essa questão habitacional, pois que em algumas situações podem ocorrer fraudes, né? É que existe um cadastro único de habitação que as pessoas têm que serem cadastradas para que elas possam ser selecionadas para terem acesso ao imóvel. Então, tem todos os critérios discriminados, né, de como deve ser para as pessoas se cadastrarem e quem são as pessoas que podem ser beneficiadas dessas políticas, né? E tendo preferência também, né, essa questão de ter a moradia, né, tem tanto a questão da renda, né, mas também tem questões familiares, como questões pessoais, né, também pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas que estão em situação de rua, mulheres vítimas de violência doméstica, são pessoas que teriam preferência nessa questão das políticas habitacionais. No âmbito municipal também. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar agora sobre o Plano Nacional de Habitação. Esse plano ele é um instrumento, né, de planejamento de longo prazo do setor habitacional. Ele começou a ser discutido em 2007. Em 2009 ele foi implementado. Ele trata um horizonte temporal de 15 anos. Ele vai de 2009 até o final desse ano agora. Ele tratou essa questão habitacional como uma política de Estado. Pode ver que como ele dura 15 anos, vai perpassar por vários governos aí. Ele prevê, né, qual que é o objetivo dele? Ele visa planejar as ações públicas e privadas para formular uma estratégia que permita equacionar as necessidades habitacionais do país, visando garantir uma moradia digna a cada cidadão brasileiro. Então esse é o princípio que norteia esse plano. Essa questão da moradia digna, que está na Política Nacional de Habitação, que a moradia, ela além de não só o espaço físico, mas toda aquela infraestrutura necessária para se ter uma vida digna. O Planab, né, como ele é conhecido também, ele prevê que as necessidades de habitação durante esse período de 15 anos, elas vão ser da ordem de 35 milhões de unidades. Né? Esse número, ele coloca a demanda que já existia na época que ele foi elaborado, o déficit habitacional naquela época, mais a demanda futura das novas famílias que vão se formar até o ano de 2023. Ele foi estruturado em 4 eixos, que são eles: o financiamento e subsídio, arranjos institucionais, estratégias urbano-fundiárias e a cadeia produtiva da construção civil. Cada eixo desse, ele tem um objetivo central e o plano ele traz as estratégias para atingir esses objetivos. Nesse primeiro eixo, que é o financiamento e subsídio, o objetivo principal é criar um modelo de financiamento e subsídios que seja capaz de proporcionar os recursos, né, para urbanização dos assentamentos precários, né, e a produção de novas unidades, com foco nas de baixa renda. Então ele quer um modelo que busca financiar a urbanização daqueles que já existem, que são precários, e construção de novos. Esse segundo eixo estruturante, o arranjos institucionais, o objetivo dele é implementar o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Então, ele visa coordenar os diversos atores aí que estão envolvidos nas diferentes esferas de governo, né? Estadual, municipal, federal. Ele visa promover essa articulação entre esses diferentes atores. E o terceiro eixo, estratégias urbano-fundiárias, o objetivo é garantir acesso à terra urbanizada, legalizada e bem localizada para provisão de habitações de interesse social para atingir as metas do Planab. E o último eixo aí que ele traz, que é o da cadeia produtiva da construção civil, ele coloca como objetivo ampliar a produção e estimular a modernização da cadeia produtiva do setor da construção civil para a produção das habitações de interesse social, buscando obter qualidade, menor custo e grande escala e agilidade. O Planab ele traz algumas metas, né? Ele traça 2 cenários. No primeiro cenário, traz o valor que está previsto no Orçamento Geral da União no PPA de 2008 a 2011. Ele pega aquele valor destinado à habitação e replica até 2023. Aí, nesse cenário,
ele traça essas metas. Ele coloca, nesse gráfico que vocês estão vendo, ele divide por grupos, né? Assentamentos precários são as unidades habitacionais que as pessoas já têm uma moradia, mas ela é precária, ela não tem falta urbanização. Então você tem que levar toda a infraestrutura das cidades para esse pessoal. E os demais são os grupos, né, que a gente vai do G1 até o G5, que eles estratificaram de acordo com as faixas de renda familiar, sendo a faixa 1 a de menor faixa de renda e os 5 aumentando sucessivamente, né? E esse é o primeiro cenário, mantendo o orçamento destinado nesse PPA até 2023. O segundo cenário, ele considera, caso fosse aprovado a PEC da moradia digna, né? E essa PEC, ela destinaria 2% do orçamento geral da União para a questão da habitacional. Seria um montante, iria quase quadruplicar os recursos destinados a esse setor. Só que essa PEC, ela nunca foi aprovada, então esse cenário ele acabou sendo um cenário hipotético, né? E outra detalhe é que o plano encerra esse ano e já está sendo discutido um novo plano habitacional que vai até 2040. Então, agora falar um pouco sobre os empreendimentos que já tem uma lista de beneficiários na faixa 1 aqui em Palmas. Os empreendimentos que já ocorreram foram do Residencial Buriti, Residencial Caô, Javaé, Carajá, Lago Sul 1 e 2, IP Amarelo, Santa Amaro, Araras 1 e o 2 e o Jardim Vitória 1 e 2. Como eu tinha falado anteriormente, né, esses empreendimentos que ocorrem, assim, não só aqui em questão de Palmas, né, mas a nível nacional, tem essa questão que tem que ser observada, que normalmente a maioria desses empreendimentos são em áreas mais afastadas do centro urbano, onde está localizada essa questão mais de serviços de saúde, serviços de educação, opções de lazer. Tanto pesquisando assim, a localização de alguns deles, né, eu não conheço muito bem assim, todas essas regiões, né, onde eles estão localizados, mas vi que muitos estão localizados assim, alguns na região sul, né, próxima ao Aureni, mais próximo às vezes de Itaquaruçu, tem um que acho que é próximo de Buritirana, né, então olhando em Palmas, né, os locais que tem mais estrutura seria aqui nessa região, né, essa parte aqui da JK, da Teotônio, onde tem mais opções de estudo, talvez de trabalho também, né? Então, muitos desses empreendimentos foram construídos em áreas bem mais distantes, né, dos centros. Então, é uma questão de se pensar assim, a política habitacional não só como a construção da moradia, mas que nesses locais em que as pessoas vão morar, como é que o serviço público vai chegar a elas, né? Se eles estão fazendo esses empreendimentos, a cidade está toda construída, toda a infraestrutura da cidade está do lado A e estão fazendo os empreendimentos do lado Z, depois de ter uma grande distância entre eles. Então, é algo a se pensar nessa questão, assim, de como vai fazer com que o serviço público chegue até eles. E também uma outra questão que também é muito discutida, que a gente até vê, às vezes, em jornais, né, reportagens, né, é da qualidade dessas construções, né, que a gente vê, assim, muitas vezes reclamações, notícias de que esses empreendimentos habitacionais nem sempre eles são construídos com qualidade, né, com empresas, com consultoras imobiliárias que empreguem serviços de qualidade, às vezes usam materiais muito precários, né, na construção, não fazem a manutenção necessária para que essas residências, né, elas consigam permanecer de uma forma de qualidade para as pessoas, para as famílias que vão morar. Então, assim, aqui em Palmas, acho que talvez por ser mais recente, né, mas nem o fato de ser recente não significa que não possa ter algumas construções mal feitas, né, mas a gente vê muito, assim, às vezes notícias mais da região sul e sudeste, mais sudeste, né, de que não fez o cano do esgoto, não fez certo, a calçada está desnivelada, já está rachando a calçada,
tá tendo infiltração, assim, no telhado não fez direito, assim, quando chove, tá fazendo infiltração, as paredes estão mofando. Então, é algo a se ver, assim, essa questão da qualidade também das obras, né, que são entregues às famílias, não por serem pessoas mais humildes que não tenham direito de uma casa, de um apartamento de qualidade. Sou o Carlos, boa tarde. Nós resolvemos trazer as questões sobre as desapropriações e remoções decorrentes de grandes eventos que ocorrem, né? Para isso, nós trouxemos o evento da Copa do Mundo. E para falar de desapropriação, é super importante nós trazermos e falarmos sobre o Decreto-Lei número 3.365, de 1941, que regulamenta como isso irá ocorrer dentro do sistema habitacional, de forma que o Poder Executivo execute seus procedimentos administrativos sem violar o direito domiciliar do morador. No entanto, isso nem sempre é possível porque esse tipo de questões chegam no judiciário. O Poder Executivo ele toma essas iniciativas através do princípio da supremacia do interesse público e ele sempre justifica que vai realocar uma família em decorrência de um interesse social. Mas como que é esse interesse social? Será que realmente ele existe? Ou existe um interesse por trás disso, sobretudo das grandes empreiteiras, né, no país? Então, isso é questionável e duvidável. E esse procedimento de desapropriação, ele ocorre mediante uma justa e prévia indenização, que também é um pouco questionável, porque nem sempre o expropriado ele consegue comprar um imóvel naquele local onde ele teve que se retirar com a sua família, com seus filhos. Ele acaba ficando mais longe ainda dos centros urbanos e ficando mais afastado ainda, tendo que pegar mais ônibus, outros tipos de sistemas de transportes que nem sempre são viáveis e efetivos aqui no país. Outro fator interessante sobre isso, na verdade, sobre o decreto-lei, que ele regulamenta a execução do procedimento de desapropriação de duas formas, uma administrativa e outra judicial. Quando acontece administrativamente, as partes se resolvem entre si, o expropriado aceita o valor da indenização e fica tudo resolvido. Porém, não é sempre isso que ocorre. Esses conflitos chegam no sistema de justiça e o judiciário ele apenas pode opinar sobre o valor da indenização. Ele não pode opinar sobre a discricionariedade do poder executivo sobre a desapropriação. Ou seja, ele não olha a subjetividade da família, quantas pessoas têm na família, quanto que ela ganha. Então, isso fica além, gera uma certa desigualdade, porque mesmo que ele ganhe uma certa indenização, ele não vai poder comprar outro imóvel fora daquele local. Sem contar que que ele mora próximo de onde ele trabalha, próximo onde ele mora. Então, tudo isso dificulta muito a vida do expropriado. E essa forma de regulamentação do Poder Judiciário também já está estipulada no artigo número 9 do Decreto-Lei. E muitas vezes ocorre na desapropriação violências constantes, porque as famílias não aceitam sair daquele local, o valor é baixo, como já foi dito, e ele não consegue comprar outros imóveis, né, assim, em virtude daquela indenização. E o local, normalmente onde ele morava, ele começa a ser supervalorizado depois dessas construções de grandes eventos. O exemplo é a região de Itaquera, em São Paulo. Com a inauguração desse estádio, e ele foi utilizado para a abertura da Copa do Mundo 2014, e os valores desses imóveis nessa região aumentaram 100%. Outro exemplo também é a Vila Olímpica, no Rio de Janeiro,
que teve imóveis vendidos em torno de 650 mil a 4 milhões. Então, existe sim uma disparidade entre a desapropriação e realmente o interesse social, se realmente existe esse interesse social ou interesse imobiliário. Como eu tinha dito no começo, ao introduzir, as ZEIs, zonas especiais de interesse social, ou AEIs, áreas especiais de interesse social, são instrumentos urbanísticos que definem regras para o aproveitamento urbano das cidades, ou então destinam áreas para a construção de moradia popular. Os comandos legais que definem esse instrumento da política urbana fornecem uma base bem clara para a interpretação deles. O Estatuto da Cidade, por exemplo, que é esse exemplo que é o que eu coloquei aqui, ele estabelece as ZEIs como um dos elementos que compõem a política urbana. E, além disso, outra coisa que a gente não pode deixar de ressaltar é a Lei número 11.977 de 2009, que no artigo 47, inciso 5, define as ZEIs como uma parcela da área urbana destinada prioritariamente para a moradia da população de baixa renda, sujeitas a regras próprias de parcelamento e uso do solo. No Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de 2016, as ZEIs foram classificadas em 5 categorias. E essas classificações, elas definem diretrizes para a gestão e para o planejamento do uso do solo, visando a inclusão social e a melhoria nas condições habitacionais, para que, como a Nicole falou, não aconteça de ficarem muito distantes, né, dos serviços públicos necessários para um aproveitamento digno da vida urbana, né, assim, dos serviços que a gente tem como direito. As ZEIs são grupos demarcados como assentamentos precários e informais que têm potencial para serem consolidados, só que eles precisam passar por um processo de urbanização, um processo de regularização fundiária. Esses são exemplos que enquadram nessa categoria as favelas, os loteamentos irregulares e os conjuntos habitacionais irregulares também. Já os ZEIs tipo 2, elas também são áreas que precisam, com assentamentos precários e informais, mas elas são edificações ou um conjunto de edificações deterioradas, tanto desocupadas quanto ocupadas, sobre a forma de habitações coletivas. Então, seriam mais vilas ou filas de casas. As ZEIs tipo 3, elas são localizadas prioritariamente no centro da cidade, principalmente nas macroáreas, e é necessário, assim, de acordo com cada caso, recuperar algumas áreas urbanas deterioradas e reaproveitar esses terrenos para edificar novos empreendimentos de habitações de interesse social. As ZEIs tipo 4 já são demarcadas em terrenos mais ociosos. Elas são utilizadas com o objetivo de produzir novas habitações de interesse social. E elas se destinam às famílias que vivem em uma área de risco ou de preservação permanente, localizadas nas macrozonas. E as ZEIs tipo 5 englobam assentamentos ocupados por comunidades quilombolas tradicionais ou indígenas, especialmente as que são vinculadas à pesca e à mariscagem. No caso de Palmas, os tipos das ZEIs elas foram classificadas pelo projeto de lei complementar número 14, de 7 de novembro de 2006. Como a política de habitação ainda é um dos objetivos para a garantia da moradia digna da população, ela entrou como meta no plano plurianual, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, de 2022 a 2025. Conforme foi previsto na Lei 2.669, de 23 de dezembro de 2021, daqui de Palmas.
E aí eu trouxe esse mapa para a gente conseguir observar e ter uma noção de onde está cada tipo de ZEIS. Aí a gente pode ver aqui no distrito de Taquarussu, que tem o loteamento de Taquarussuzinho, que é ZEIS tipo 1, setor Amaros é ZEIS tipo 3, e aqui na outra parte do mapa, porque não coube. União Sul, ZEIS tipo 6, Arço 132, ZEIS tipo 1, Irmanduque, ZEIS tipo 3, e assim foi subdividida toda a cidade de Palmas, que é mais organizadinha porque ela foi planejada nesse sentido. Como aqui a gente pode ver alguns indicadores e metas do plano plurianual que eu falei, de 2022 a 2025. E alguns indicadores são déficit habitacional, número de famílias beneficiadas pelo Programa de Concessão e Melhoria de Habitações, número de famílias beneficiadas por Programa de Regularização Fundiária. E aí a referência é 14.000, o índice de 2022 é 13 e o índice de 2025 é 10.000 para déficit habitacional. Para número de famílias beneficiadas por programas de concessão e melhoria de habitações, a referência é 3.176 e o índice previsto para 2025, 1.110. No número de famílias beneficiadas por programa de regularização fundiária, a referência é 479 e o índice 2025, 625. O objetivo é promover uma moradia digna para as famílias palmenses em uma cidade que possa ser considerada sustentável. Também trouxe algumas metas desse plano, que são atender famílias com programas habitacionais, realizar atendimentos sociais às famílias beneficiadas com os programas habitacionais, construir equipamentos públicos em conjuntos habitacionais, atender famílias de baixa renda com assistência técnica habitacional, reformar ou ampliar unidades habitacionais através do programa Palmas Mais Habitação, realizar a regularização fundiária nas áreas definidas como ZEIS no plano diretor. E aí a gente tem alguns dados também aqui, e é um material que, inclusive, o professor disponibilizou para a gente no AVA, e é muito interessante, tem vários dados. E as referências que a gente utilizou foram essas, e as principais foram as leis e as leis complementares, e políticas de habitação, da Bárbara Oliveira Margucci. E é isso, muito obrigada.